ZYL 338, 900 kHz. Vinícola AM, sua melhor companhia. Avenida Hermenegildo Donati, 199, Andradas, sul de Minas. Jornal da Cidade. Oferecimento: Sindicato dos Agricultores, Familiares e Trabalhadores Rurais de Andradas, Ibitura e Caldas. É hora de noticiar os fatos e acontecimentos de Andradas e região. Diretamente dos estúdios da Rádio Vinícola AM. Jornal da Cidade, com Felipe Avelino e Francisco Soares. Olá, bom dia para você que nos acompanha em todo o sul de Minas e leste paulista. Hoje é segunda-feira, 1º de fevereiro de 2021. E vamos às principais notícias de Andradas e toda a região. Políticos de Andradas vão a Belo Horizonte e participam de encontro com o governador Romeu Zema. Prefeitura de Andradas cancela ponto facultativo do carnaval. E você também vai ouvir no Jornal da Cidade. Ibitura de Minas renova contrato com a Santa Casa de Andradas. Conta de luz seguirá com a bandeira amarela em fevereiro. Andradas recebe mais de R$800 mil do Fundo de Participação dos Municípios. Mesmo com a pandemia, o estado de Minas fecha 2020 com quase 33 mil novas vagas de empregos. Caso Pavese, 2 médicos são condenados a 25 anos de prisão e um deles é absolvido em Poços de Caldas. Morre aos 84 anos o ex-prefeito de Ibitura de Minas, Onofre Geraldo dos Reis. Empresa Alcoa doa mais de R$2 milhões em ações sociais para Andradas e cidades da região. Tamanduá Bandeira é capturado em sítio na BR-267 em Bandeira do Sul. Prefeita de São João da Boa Vista testa positivo para a Covid-19. Covid-19, Andradas deve receber mais 582 doses da vacina ainda essa semana. Nas notícias policiais você vai conferir. Polícia Militar prende dupla por tráfico de drogas na Vila Manuel Alves, em Andradas. Suspeito de assaltar posto de combustíveis é morto durante perseguição policial na BR-146 em Cabo Verde. Café registra alta nesta segunda-feira. Confira a cotação para Andradas e todo o país. Confira as notícias do esporte com André Luiz. E você pode assistir o Jornal da Cidade ao vivo pela internet. Basta acessar a fanpage da Rádio Vinícola no Facebook e participe pelo telefone 3731-2291. Destaque desta edição. A gente abre a primeira edição do mês de fevereiro abordando o novo decreto do município de Andradas que entrou em vigor nesse último final de semana. As novas medidas pretendem frear o avanço da Covid na cidade. Após a grande repercussão pela mídia e redes sociais, a Prefeitura recuou e estendeu em mais uma hora os serviços de atendimento a bares e restaurantes que poderão atender até às 23 horas. Pois é, mas por outro lado, lojas de conveniência não podem comercializar bebidas alcoólicas após as 21 horas. Além disso, haverá restrição de público nas praças após as 19 horas e a Prefeitura também cancelou o ponto facultativo no Carnaval. Ainda falando de Andradas, a prefeita Margot Pioli, juntamente com o vice João Luiz Magalhães e o presidente da Câmara, Regis Basso, eles participaram de uma reunião com o governador de Minas Gerais, Romeu Zema, na cidade administrativa em Belo Horizonte. Entre os assuntos discutidos em pauta estavam temas ligados à pandemia e também à retomada do desenvolvimento regional. Pois é, a reunião contou com a presença de representantes de 29 municípios que discutiram com o governador e também com o secretário de governo temas como a vacinação contra a Covid-19, o programa Minas Consciente e reivindicações para a retomada do desenvolvimento regional e a busca de soluções para problemas comuns juntos à CEMIG, Copasa e o Gazeduto.
Durante a reunião, a chefe do Poder Executivo local apresentou ao governador 2 demandas exclusivamente voltadas a Andradas. E uma delas é a retomada das obras da rodovia do Contorno, que está paralisada há anos e é de grande importância para desviar o trânsito de veículos pesados, melhorando o fluxo das vias centrais. A segunda ampliação do acesso à internet para a classe estudantil por conta do ensino remoto durante a pandemia. A prefeita ainda destacou que a cidade está trabalhando para receber novos investimentos. Vamos ouvir então aí um trecho da fala da prefeita. Margot, sou do município de Andradas, sul de Minas. Bom dia a todos, bom dia, senhor governador, bom dia ao nosso deputado Arantes, ao assessor Rodrigo, já tive a oportunidade de estar com ele, e ao secretário de governo, Igor, meus colegas prefeitos e prefeitas, acho que somos só 2, né, Isa? Mais devagarzinho a gente vai tomando espaço. Eu queria agradecer, governador, a oportunidade que o senhor nos deu de estar aqui através do nosso deputado, dizer para o senhor que o senhor é motivo de orgulho para nós, né? O desempenho do senhor, o comprometimento na gestão desse estado que tanto nos orgulha, é muito bom para nós e nos fortalece a cada dia. Já tive a oportunidade de estar aqui no 20, nós somos beneficiados há algum tempo atrás com a questão do gás, e o que nós queremos, e eu acompanho os passos do senhor, a questão do estado crescer em desenvolvimento, Andradas está de portas abertas para quem socorra. Estivemos aí com o secretário, presidente Tiago Toscano. Mais 2 reivindicações rápidas, que eu sei que tem mais colegas para falar. Eu já apresentei, já entreguei em mãos para o assessor Rodrigo, a questão de uma obra de rodovia do Contorno no nosso município, que liga a MG 455 à BR 146. É de extrema necessidade, porque Andradas, ela possui, é uma cidade pequena, 41 mil habitantes, mas ela possui uma rua que sobe e uma rua que desce, 2 que sobem. Então, todo o trânsito pesado de caminhões ali da região, necessariamente, ele está passando dentro do município, o que tem trazido muito transtorno para a população. E o segundo, diante da questão da pandemia, eu acho que a questão para todos nós, e também sou solidária, a questão das concessionárias com todos. A questão do ensino híbrido. Eu tenho certeza que os nossos municípios são grandes, né? Por exemplo, Andradas tem 482 quilômetros quadrados. As estradas vicinais são enormes. Então, o investimento que possibilite as nossas crianças, os nossos jovens a ter acesso à internet, né? Porque eu acho que essa pandemia não vai terminar tão cedo. Apesar de parabenizo pela questão das vacinas que tão rapidamente chegou até os nossos municípios, mas esse investimento que possibilite a gente dar garantia para os nossos crianças da aprendizagem de ensino híbrido, que vai ser através das internets, né, que está tão difícil para nós. É só sucesso para o senhor e para todos nós, né, que começamos esse ano. Muito obrigada. Notícias da região. Bom, e vamos falar de boa ação. A empresa Alcoa, situada em Poços de Caldas, realizou uma revisão em sua programação de ações sociais para adequá-las ao distanciamento social e direcionou mais de R$2 milhões para o enfrentamento da Covid-19 e também de enchentes para os municípios de Andradas, Poços de Caldas e Divinolândia. Mesmo diante de um cenário inesperado causado pela pandemia, os resultados dos investimentos sociais foram excelentes e beneficiaram milhares de pessoas. Só em Poços de Caldas, Andradas e Divinolândia, onde a empresa possui operações, foram investidos R$2.232.074,32. Recursos da Alcoa, Instituto Alcoa e da própria localidade. E com este valor foram viabilizados 5 projetos comunitários, 5 ações voluntárias e projetos de educação e também de engajamento. Pois é, Francisco, para o enfrentamento da Covid-19 foram doados mais de R$1 milhão referentes a aquisições de IPIs, que é o equipamento de proteção individual, para a Santa Casa de Poços de Caldas e de Andradas.
equipamentos para montagem de leitos de isolamento na Santa Casa de Poços de Caldas, leitos de isolamento, equipamentos, medicamentos para o hospital de campanha e de equipamentos para a modernização da rede elétrica da Santa Casa de Poços de Caldas. Ainda foi apoiada a veiculação de teleaulas na TV Poços para alunos da rede pública e de ensino, e desenvolvido o projeto Máscara Mais Renda, em parceria com a rede Asta e a Fundação Vale, que atendeu 18 costureiras do bairro Jardim Kennedy, zona sul de Poços de Caldas. Além da geração de renda para essas mulheres, as 27 mil máscaras de tecido produzidas foram doadas para as 10 organizações locais distribuírem entre a população atendida. Fica então aí os parabéns, né, Francisco, à empresa Alcoa para essa doação. E dando continuidade à vacinação contra a Covid-19 no estado, o governo de Minas iniciou nesta segunda-feira mais uma rodada de distribuição de vacinas contra o coronavírus. O município de Andradas vai receber desta vez 582 doses de vacina contra a Covid-19. Pois é, as doses serão enviadas às unidades regionais de saúde, que no caso de Andradas fica situado no município de Pouso Alegre. Em Andradas serão 582 doses distribuídas da seguinte forma: Coronavac Unidose 192, também AstraZeneca 270, Coronavac 10 doses 120. É isso aí, Francisco. Ao todo serão aí 582 doses, né? Essa é a segunda remessa que o município recebe. Há algumas semanas, Andradas já havia recebido aí 119 doses da Coronavac que foram aplicadas em profissionais da linha de frente da doença e nos idosos do Asilo São Vicente de Paulo. Notícias da região. E faleceu hoje em Poços de Caldas, aos 84 anos, o ex-prefeito de Bitura de Minas, Onofre Geraldo dos Reis. O repórter Luciano Reis tem as últimas informações. Confira. Faleceu hoje na cidade de Poços de Caldas o ex-prefeito de Bitura de Minas, senhor Onofre Geraldo dos Reis, com 84 anos de idade. Onofre estava internado há mais de um mês quando foi diagnosticado com um vulvo intestinal. Foi submetido a uma cirurgia para desobstrução do intestino. Na internação, Onofre foi acometido de uma pneumonia leve, que foi agravada por já ter um quadro de DPOC, doença pulmonar obstrutiva crônica, que é a obstrução da passagem do ar pelos pulmões, provocada geralmente pela fumaça. No caso do senhor Onofre, causada ainda em sua infância pela fumaça inalada do fogão a lenha de sua casa. Na manhã dessa segunda-feira, 1º de fevereiro, Onofre sofreu uma parada cardíaca e a equipe não teve sucesso em sua reanimação. Onofre deixa sua esposa, Eni Canedo Reis, e os filhos, Sandro Canedo Reis, Rosana de Cássia Reis e Andrei Canedo Reis. Onofre tem a sua trajetória política na cidade de Bitura de Minas desde 1982. Foi prefeito por 4 mandatos e um dos executivos mais ativos de toda a história administrativa da cidade de Bitura de Minas. Onofre legislou de 1982 a 1988 como o 6º prefeito eleito do município. De 1992 a 1996, 10º prefeito eleito. De 2005 a 2012, como 13º e 14º prefeito eleito. Obras deixadas por Onofre contam o cotidiano da cidade de Bitura. Dentre elas, destacamos a construção da Praça Prefeita Abílio Pereira Caldas, da Escola Municipal Eunice Eubides de Carvalho Monteiro, Estratégia Saúde da Família João Cândido Neto, do Poliesportivo João Carlos de Pádua, reforma e ampliação do cemitério em 1985. Onofre ainda implantou o sistema DDD e a telefonia celular, além de apoiar a vinda da internet para a cidade. Ícones do município, como o hino, brasão e bandeira, foram idealizados por ele. Durante a sua administração, a população sempre teve acesso à saúde, educação e serviços essenciais, principalmente na área social. O nome forte da política que será lembrado por todos por ser um prefeito de poucas palavras, mas de grandes gestos e atos. Deixamos aqui a solidariedade do povo ibiturense à família do senhor Onofre e os nossos agradecimentos
por vários anos dedicados à população ibiturense. Luciano Reis, de Bitura de Minas, para o Jornal da Cidade. O tempo e a temperatura. Bom dia, Felipe, bom dia, Francisco e ouvintes do Jornal da Cidade. Vamos à previsão do tempo. Fevereiro começa com um tempo seco e estável em Andradas. Ao longo do dia estão previstas típicas pancadas de chuva de verão. Mesmo com a chuva no final da tarde de ontem, o calorão não dá trégua. Máxima de 29 graus, com probabilidade de chuva de 12%. Já a umidade relativa do ar fica na casa dos 81%. Para amanhã, mínima de 19 e máxima de 30 graus. As informações são do Somar Meteorologia. Eu volto amanhã com mais previsão do tempo. Uma ótima tarde e uma boa semana a todos. E agora você vai ficar sabendo como fica o tempo na região sudeste. E agora, o tempo e a temperatura. A chuva aos poucos começa a retornar para o estado de São Paulo nesta segunda-feira, enquanto as demais áreas seguem com o tempo seco. A chuva deve retornar de forma mais abrangente para Minas Gerais no decorrer da semana, mas os estados do Rio de Janeiro e Espírito Santo ainda terão que esperar mais alguns dias. As temperaturas variam entre 15 e 30 graus. A umidade relativa do ar pode variar entre 35% e 100%. As informações são do Somar Meteorologia. Rafaela Gonçalves, o tempo e a temperatura. Minuto Econômico. Oferecimento de Migliorines, corretores de imóveis. Baixa do dólar, que está sendo comercializado agora a R$ 5,45, em baixa de 0,40%. O euro também opera em baixa e está sendo cotado nesse momento a R$ 6,59, em baixa de 0,69%. O Minuto Econômico foi um oferecimento de Fernando Migliorini e José Batista, corretores de imóveis, 23 anos de tradição, venda de casas, terrenos, chácaras, apartamentos, sítios e avaliação de imóveis. Rua Coronel Oliveira, 382, no centro de Andradas. Visite a página no Facebook, Migliorines Corretores de Imóveis, ou entre em contato pelo fone, Zap 35 99179 7831. Fernando Migliorini e José Batista, corretores de imóveis. Uma família trabalhando para realizar seu sonho. E no próximo bloco você vai conferir: municípios se preparam para receber nova remessa de vacinas contra a Covid-19 no sul de Minas. E tem ainda o giro de notícias policiais na nossa região e o boletim da Covid-19 em Andradas. Em Aguaí faz 27 graus nesse momento. À tarde, a máxima deve chegar aos 29 graus. A gente traz essas e outras notícias logo após os comerciais. Fique na sintonia, a gente volta daqui a pouquinho. Estamos apresentando Jornal da Cidade, no oferecimento do Sindicato dos Agricultores, Familiares e Trabalhadores Rurais de Andradas, Ibitura e Caldas. 11h34. Vinícola! Vitamel, a solução que resolve cansaço físico e mental, fraqueza no corpo, anemia, tonturas e deixa você cheio de energia. Com Vitamel você fortalece o corpo inteiro, vence a fadiga, desânimo, nervoso, estresse, cãibras, dores no corpo e cansaço no corpo e na mente. Vitamel, a solução inteligente no combate a colesterol alto, insônia, esquecimento, osteoporose, dormência no corpo e derrames cerebrais. Vitamel, a solução no fortalecimento dos dentes, nervos, músculos e ossos. E agora você pode contar com os benefícios do Vitamel Gold, a solução para a impotência sexual.
pessoal de homens e mulheres. Na farmácia, só compre se for o verdadeiro Vitamel. 900 kHz. O precinho é mais barato. Não fique andando de um lado para o outro. Quando a questão é vestir a família com economia e qualidade, a loja certa é o Precinho. Body feminino a partir de R$ 24,99. Shorts feminino Specific Jeans a partir de 10 vezes de R$ 14,99. Liquidificador Britânia a partir de 10 vezes de R$ 16,99. Camiseta polo masculina a partir de R$ 27,99. Bermuda masculina jeans a partir de R$ 59,99. Toda loja com 20% de desconto no dinheiro. Loja O Precinho, a loja da sua família. Onde sempre é mais gostoso comprar. Oh, Minas Gerais. Oh, Minas Gerais. Quem ouve a vinícola não esquece. Minas Gerais jamais fechou o som das Gerais. Vinícola 900. Vinícola. Voltamos a apresentar Jornal da Cidade. As principais notícias de Andradas e região. Jornal da Cidade. Estamos de volta e agora a pauta é sobre emprego. Mesmo com a pandemia, o estado de Minas Gerais fechou 2020 com quase 33 mil novas vagas de emprego. O bom desempenho no estado foi puxado pelos setores da construção civil, indústria e agropecuária. Saldo de 32.717 postos formais de trabalho, resultado da admissão de 1.598.742 trabalhadores e do desligamento de 1.566.025. Os dados são do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados, vinculado ao Ministério da Economia. Mesmo com as dificuldades impostas pela pandemia de Covid-19, o estado ficou em quarto lugar no ranking dos maiores geradores de serviço, atrás apenas de Santa Catarina, Paraná e Pará. A diretora de Monitoramento e Articulação de Oportunidades de Trabalho da Secretaria de Desenvolvimento Social, Amanda Carvalho, faz uma análise dos números. Esse resultado se deve, sobretudo, aos setores de construção civil, que gerou mais de 25 mil postos de trabalho, indústria, com 12.763, e agropecuária, com 2.693 postos de trabalho. Depois de uma queda acentuada nas ofertas de emprego, sobretudo nos meses de abril e maio devido à pandemia, Minas Gerais voltou a registrar saldos positivos de julho a novembro, principalmente após a adoção do Plano Minas Consciente, iniciativa do governo do estado para auxiliar os municípios na retomada gradual e segura da economia. Nessa quarta-feira, o plano foi modernizado e entrou na sua terceira fase. Rafael Nonato. Notícias da região. E vamos às notícias da região. A Prefeitura de Bitura de Minas e a Santa Casa de Misericórdia de Andradas acertaram a renovação do convênio de mútua cooperação. O acordo prevê oferta de serviços como cirurgias e atendimentos da rede de urgência e emergência. Em reunião, o prefeito de Bitura, Alexandre Borges, o secretário de Saúde, Jean Menossi, a diretora executiva da Santa Casa, Pilar Stout, e o interventor da Santa Casa, o vice-prefeito de Andradas, João Magalhães, discutiram novas ações de benefício para Ibitura, através do convênio de mútua cooperação com a instituição. Abre aspas, temos visto o empenho da gestão da Santa Casa e, como sempre, nos oferece serviços para atender a demanda da população e, diante disso, entendo a importância da Santa Casa para a população ibiturense. Estamos firmando esse compromisso por mais um ano. Fecha aspas, disse o prefeito Alexandre Borges. O convênio de mútua cooperação garante um atendimento de procedimentos cirúrgicos, também internações, atendimentos da rede urgência e emergência no pronto atendimento municipal
e, a partir de agora, diagnósticos por imagem através de um aparelho de tomografia adquirido pela Santa Casa em dezembro do ano passado. Notícias da região. A prefeita de São João da Boa Vista, Maria Terezinha de Jesus Pedrosa, testou positivo para o novo coronavírus e anunciou o resultado por meio de um vídeo divulgado nas redes sociais. Segundo a prefeita, ela teve dores de cabeça, dores no corpo e tosse, mas passa bem. Segundo ela, o motivo de expor e dizer que estou positivo é para pedir à população mais uma vez a importância da conscientização de todos. Nós estamos vivendo um momento que o número de infectados é muito grande. Nós podemos ter um colapso na saúde, mais ainda do que nós temos, e por conta da população não estar ajudando no combate ao vírus, que é não fazendo as aglomerações, né? Não usando o álcool gel e também muitas pessoas não usando máscaras, inclusive na feira, afirmou ela. Notícias policiais. Bom, vamos falar sobre polícia agora. Um homem foi morto após ser baleado durante uma perseguição policial na noite deste sábado na BR-146 em Cabo Verde. Segundo a Polícia Militar, a perseguição teve início após 2 homens assaltarem um posto de combustíveis em Botelhos. O outro homem foi preso. E de acordo com a PM, os suspeitos chegaram ao posto de combustível na Avenida Dr. Hélio Andrade Alves e pediram para que o frentista abastecesse a motocicleta em que estavam com a quantidade de R$20 e, ao pagar, os homens entregaram uma nota de 100. Pois é, quando o frentista foi devolver o troco, os suspeitos anunciaram o assalto. Eles estavam armados com uma garrucha de 2 canos. A vítima de 32 anos entregou o dinheiro que tinha para os criminosos e não soube precisar o valor entregue. Em seguida, os homens fugiram rumo à BR-146. Os policiais informaram que um cerco foi montado nas cidades vizinhas para bloquear a passagem dos suspeitos. Os assaltantes foram localizados em Cabo Verde. Os militares contaram que eles não aceitaram a ordem de parada e então começaram a perseguição policial. E a PM contou que em um determinado momento, um dos suspeitos disparou contra os militares, que também atiraram contra os homens. Um deles foi atingido pela bala e caiu da motocicleta. Pois é, ele foi encaminhado para o hospital da cidade, mas não resistiu aos ferimentos e morreu. O outro homem também foi levado para o hospital com escoriações. Após os cuidados médicos, ele foi preso e encaminhado para a delegacia. A motocicleta foi apreendida junto com uma quantia de R$425. A PM informou que a arma utilizada pelos suspeitos não foi localizada, devido à falta de luminosidade e à vegetação alta. As armas de fogo dos policiais militares foram recolhidas e os mesmos encaminhadas à Polícia Militar. E olha só, na tarde de ontem, a Polícia Militar prendeu 2 homens por tráfico de drogas em Andradas. De acordo com a PM, por volta das 16h28, militares receberam uma denúncia informando a prática de tráfico de drogas na Rua A, na Vila Manuel Alves. Pois é, ao averiguar as informações, os policiais avistaram um homem de 34 anos passando o braço pela grade da janela de uma residência e pegando um invólucro das mãos de um outro indivíduo de 30 anos. Os 2 foram abordados e um deles correu para o interior da residência e seguido pelos policiais que o flagraram jogando material no vaso sanitário e acionando a descarga. Com o outro autor foi encontrado um invólucro contendo a maconha. Pois é, Francisco, os 2 indivíduos foram presos e encaminhados ao pronto atendimento municipal e em seguida conduzidos à delegacia de Polícia Civil, juntamente com material apreendido. Credibilidade é a nossa marca. Jornal da Cidade. Bom, e a conta de luz deve ser mais barata nesse mês de fevereiro. Isso porque a bandeira tarifária das contas de luz permanecerá na cor amarela durante todo esse mês, informou a Agência Nacional de Energia Elétrica, ANEEL. Com isso, o preço da energia fica em
em R$ 1,34 para cada 100 kW consumidos por hora. O valor é o mesmo que havia sido estabelecido para janeiro. Segundo a agência, apesar de fevereiro ser um mês tipicamente mais chuvoso, os reservatórios das hidrelétricas seguem em recuperação lenta, o que demanda maior contenção do consumo. A combinação de reservatórios baixos com a perspectiva de chuvas abaixo da média histórica sinaliza aí um patamar desfavorável de produção de energia elétricas pelas hidrelétricas, pressionando os custos relacionados ao risco hidráulico, informou a ANEEL. O sistema de bandeiras é utilizado para gerir o valor cobrado aos consumidores a partir das condições de geração de energia. Quando o quadro piora, a bandeira pode ser alterada em uma escala que vai de verde, sem taxa extra, para amarela, taxa de R$ 1,34 por 100 kW, e no pior cenário, para a bandeira vermelha, de R$ 6,02 por 100 kWh. Notícias. E os municípios se preparam para receber as novas remessas de vacina contra a Covid-19. A partir desta segunda-feira, as cidades poderão buscar as doses da vacina AstraZeneca, Coronavac nas regionais de saúde de Alfenas, Passos, Pouso Alegre e Varginha. O governo de Minas, por meio da Secretaria de Saúde, divulgou o número de doses que serão enviadas aos municípios do estado pelas 28 unidades regionais de saúde a partir desta segunda-feira. No total, serão mais de 356 mil vacinas da AstraZeneca e Coronavac. Essa é mais uma etapa da maior operação de vacinação da história de Minas Gerais. Nessa segunda remessa, 2 vacinas estão sendo enviadas às cidades. A subsecretária de Vigilância em Saúde, Janaína Passos, alerta para a forma adequada para a aplicação dos imunizantes. A gente pede aí muito cuidado aos municípios na administração, principalmente dos frascos com multidoses, para eles se organizarem na aplicação da vacina, para que não sejam perdidas nenhuma dose ou seja aplicado em população que não é alvo desse momento da vacinação. Desde o início da pandemia, o governo de Minas adotou diversas ações no enfrentamento ao coronavírus. Uma delas foi a aquisição de 1.047 respiradores ao preço médio mais baixo do país. Isso permitiu que o estado dobrasse de cerca de 2.000 para quase 4.000 o número de leitos de UTI. De forma antecipada, o estado garantiu a compra de 50 milhões de seringas agulhadas, além de 617 refrigeradores. Mais de 21 milhões de seringas agulhadas já chegaram. Rafael Nonato. Jornal da Cidade. E vamos ao boletim da Covid-19. E Andradas está numa situação complicada, né, Francisco? Está se aproximando aí do mil casos de Covid-19. O município registrou mais 14 casos de Covid-19, de acordo com o boletim divulgado. Ainda de acordo com o boletim, a cidade tem ainda 23 óbitos confirmados e uma morte em investigação. 2 pessoas se recuperaram da doença. 2 dos pacientes estão internados na enfermaria da Santa Casa de Andradas. Pois é, com as novas confirmações, Andradas tem nesse momento 934 casos positivos confirmados e 831 pacientes considerados já recuperados. Cotação do café. A saca do café tipo 6 e tipo 7 está sendo vendida nesse momento a R$ 640 em Andradas. E agora você confere a cotação do café e do milho para todo o país. A saca de 60 quilos do café arábica começou a segunda-feira com queda de 0,59% no preço e é vendida a R$ 658,33 na cidade de São Paulo. O café robusta também teve redução no valor. A baixa foi de 0,03% e a saca é comercializada a R$ 422,35 para retirada no Espírito Santo. O açúcar cristal registrou elevação de 0,32% e o produto é vendido
vendido a R$ 108,60 em São Paulo. Em Santos, no litoral paulista, o valor da saca de 50 quilos sem impostos subiu 0,28% e a mercadoria é comercializada a R$ 105,76. No mercado financeiro, o preço da saca de 60 quilos do milho teve alta de 0,11% e é negociada a R$ 83,34. Em Cascavel, no Paraná, o preço é R$ 78,00. Em Rondonópolis, no Mato Grosso, o milho é vendido a R$ 73,00. Em Uberaba, Minas Gerais, o preço à vista é R$ 77,00. Os valores são do Canal Rural ICPEA. Reportagem Marquesan Araújo. No próximo bloco, o caso Pavese. 2 médicos são condenados a 25 anos de prisão e um deles é absolvido em Poços de Caldas. E tem ainda, Andradas fecha 2020 com saldo positivo de empregos. Em Caldas, mínima de 17 e máxima de 26 graus. A gente traz essas e outras notícias depois dos comerciais. Voltamos já. Estamos apresentando Jornal da Cidade, no oferecimento do Sindicato dos Agricultores, Familiares e Trabalhadores Rurais de Andradas, Ibitura e Caldas. 11h50. Os planos de assistência funeral Bom Pastor são regulamentados pela Lei Federal número 13.261. Diferente de um seguro, os planos Bom Pastor garantem para você e toda a família atendimento profissional e qualificado 24 horas por dia, 365 dias do ano, além de oferecer benefícios exclusivos em vida. Adquira um plano de assistência funeral Bom Pastor. Ligue agora 0800 177 227. Forte provou ser possível tratar azia, gastrite, boca amarga, barriga inchada, ácido úrico, gota, má digestão, prisão de ventre e rapidamente conquistou os seus consumidores, tratando refluxo, gordura no fígado, mau hálito, reumatismo, úlcera, enjoos, má circulação e taxas de colesterol alta. Ele é a inovação que surpreendeu você no combate a triglicérides, problemas na vesícula, glicemia e auxilia no tratamento da diabetes. Buforte surpreendeu seus usuários no combate a cravo, manchas na pele, espinhas e age como depurativo, limpando e purificando o sangue. Buforte, você encontra nas farmácias e drogarias de sua cidade. Vinícola! Segunda da limpeza Serra Azul. O cuidado e carinho que sua casa merece. Sabão em pó brilhante 800 gramas, 6,59. Água sanitária Candura 5 litros, 7,99. Desinfetante Candura 2 litros, 2,99. Serra Azul Supermercados, fazendo tudo por você. Se seu sonho for comprar, vender ou fazer locação de um imóvel com toda a segurança e documentação em dia, você precisa ir à Imobiliária Bergamasco. Atendem você com muito carinho e você consegue realizar seu desejo de ter um lugar seu. Imobiliária Bergamasco tem tradição de muitos anos em Andradas e a certeza de ótimos negócios. Rua Coronel Oliveira 180, Centro de Andradas, telefone 3731 3495. Rádio Vinícola AM 900 kHz. Vinícola. 11h53. Voltamos a apresentar Jornal da Cidade. Destaque desta edição. Estamos de volta e a Justiça condenou 2 dos 3 médicos que estavam em julgamentos acusados pela morte do menino Paulo Veronese Pavese em abril de 2000 em Poços de Caldas. O julgamento, que começou na última quinta-feira, foi retomado na manhã de sexta e só terminou na madrugada deste sábado, dia 30. A sentença foi divulgada na manhã de sábado, após quase 20 horas de julgamento. Os condenados não poderão recorrer em liberdade. José Luiz Gomes da Silva e José Luiz Bonfito foram condenados a 25 anos de prisão e não poderão recorrer em liberdade. Já Marcos Alexandre Pacheco da Fonseca foi absolvido pelo júri. O pai da vítima estava presente no momento da leitura da sentença. O caso foi desmembrado e transferido de Poços de Caldas para Belo Horizonte em agosto de 2014, a pedido do Ministério Público para evitar a influência econômica e social dos médicos sobre os jurados. Pois é, na época, uma
Associação de Médicos da cidade fez uma campanha publicitária para anunciar a inocência dos médicos, que, conforme o Ministério Público, comprometia a integridade do júri. Para você, ouvinte, entender, o caso Pavese teve início em 2000, quando os médicos José Luiz Gomes da Silva, José Luiz Bonfito, Marco Alexandre Pacheco da Fonseca e Álvaro Ianhes foram denunciados pelo Ministério Público por homicídio qualificado de Paulo Veronese Pavese, que na época tinha 10 anos. Pois é, conforme a Justiça, os 4 médicos teriam sido responsáveis por procedimentos incorretos na morte e na remoção de órgãos do garoto. Após ele cair de uma altura de 10 metros no prédio de onde ele morava. O exame que apontou a morte cerebral tinha sido forjado e o garoto ainda estaria vivo no momento da retirada dos órgãos. Os 4 negam qualquer irregularidade, tanto nos exames quanto nos transplantes aos quais o garoto foi submetido. O júri popular desses 4 médicos aconteceria no dia 6 de abril de 2016 em Belo Horizonte, mas foi suspenso. Mas a Justiça, ela tarda, mas não falha, né, Francisco? Verdade. Que a Justiça chegou. E olha só, um tamanduá bandeira foi capturado após aparecer na tarde da última sexta-feira em um sítio próximo à ponte do Rio Pardo, às margens da rodovia 267 em Bandeira do Sul. No local, os militares depararam com um tamanduá bandeira adulto que apareceu pela manhã aos fundos de um sítio e permaneceu. O animal não conseguiu sair por si só. Pois é, através de IPIs, né, e técnicas de menor intervenção possível junto ao tamanduá bandeira, os policiais aí conseguiram capturar o tamanduá, que sumiu aí em meio à vegetação. De acordo com o Corpo de Bombeiros, o tamanduá bandeira é encontrado na América Central e Sul, e ultimamente vários animais dessa espécie foram encontrados na região do sul de Minas. Acho que tem encontrado bastante por causa das queimadas, né, Francisco? As principais notícias de Andradas e região. Jornal da Cidade. Bom, vamos falar agora sobre geração de emprego. Apesar da pandemia, Andradas fecha 2020 com saldo positivo de empregos. E de acordo com os dados divulgados, em 2020, Andradas teve 3.046 admissões, contra aí 2.833 desligamentos, o que resulta em um saldo positivo de 213 postos de trabalho com carteira assinada. Pois é, o setor de indústria teve o maior saldo aí, com 245 empregos. O setor de comércio, 59, agropecuária, 10, também tiveram resultados positivos, enquanto os serviços teve saldo negativo de menos 81% e construção, menos 20%, apresentaram saldo negativos. Os dados são do CAGED e divulgados pelo Ministério da Economia. Credibilidade é a nossa marca. Jornal da Cidade. Agora, notícias do esporte, com André Luiz. Forte abraço, torcedor amigo. Estamos chegando aqui no Jornal da Cidade desta segunda-feira, hoje 1º de fevereiro de 2021. E é claro, saudando aí, parabenizando, né, o Palmeiras, Sociedade Esportiva Palmeiras, grande campeão aí da Libertadores da América, né, o Palmeiras, que no sábado lá no Maracanã venceu o Santos Futebol Clube nos acréscimos, né, um gol no final do jogo, quando tudo indicava aí uma prorrogação. No finalzinho da partida, né, o Palmeiras fez o seu gol e acabou vencendo o Santos e conquistando aí pela segunda vez o título de campeão da Libertadores da América. E o Palmeiras já definiu a logística para a disputa do Mundial de Clubes e vai viajar na noite de amanhã, terça-feira, para o Catar, horas depois de enfrentar o Botafogo, partida que acontece às 4 da tarde no Allianz Parque. Será o último jogo no Campeonato Brasileiro antes de jogar a competição da FIFA, né? A CBF já adiou as partidas contra o Coritiba e o São Paulo
pelo Campeonato Nacional, mas manteve o embate contra o Botafogo na tarde de amanhã. O horário facilita a logística para que o elenco campeão da Libertadores consiga viajar para o Mundial. Depois de receber folga ontem, o Palmeiras se reapresentou na manhã de hoje, quando Abel Ferreira já definiu aí os atletas, né, que vão atuar no jogo do Campeonato Brasileiro. O campeonato, porém, tornou-se uma das menores preocupações do Verdão, que terá um calendário ainda mais apertado, inclusive com 2 partidas marcadas para o mesmo dia em 2 oportunidades. Olha só. A agenda do Mundial contará com duelos nos dias 7, domingo, né? E dia 11 de fevereiro, quinta-feira. O primeiro será a semifinal contra o vencedor de Tigres do México e Ulsan da Coreia do Sul. Caso vença, ele vai disputar a decisão com quem passar de Bayern de Munique, da Alemanha, e Al Duhail, do Catar. Né? Se perder o jogo de estreia, por exemplo, vai disputar o 3º lugar também no dia 11. O Palmeiras tenta no Mundial manter uma marca da temporada e chegar a todas as decisões de mata-matas. O time já venceu o Paulista e a Libertadores e no fim de fevereiro vai enfrentar o Grêmio na final da Copa do Brasil. Então tá aí, notícias do Palmeiras, o grande campeão da Libertadores da América, a quem nós mais uma vez parabenizamos, né? Então tá aí. Bom, vamos aí para o Campeonato Brasileiro da Série B. Chapecoense foi a grande campeã, né? Chapecoense subiu aí para a Série A, juntamente com o América Mineiro, Juventude e o Cuiabá. Passando os resultados da última rodada, olha que resultado surpreendente aqui, a Ponte Preta na sexta-feira goleou o Figueirense, né? 7-2 lá no Orlando Scarpelli, hein? O Sampaio Corrêa venceu o Oeste por 1-0, o Botafogo perdeu para o Operário por 1-0, o Coritiba venceu, aliás, o CRB venceu o Cuiabá por 4-1, Náutico e CSA ficaram no empate em 1-1, o Brasil de Pelotas perdeu para o Vitória por 1-0, Paraná Clube e Cruzeiro ficaram no empate em 0-0, o Guarani perdeu para o Juventude por 1-0, o América venceu o Avaí 2-1 e a Chapecoense venceu o Confiança por 3-1. Portanto, Chapecoense campeã, seguida aí do América, né, também com 73 pontos, o Juventude veio em terceiro com 61 e em quarto o Cuiabá também 61 pontos. Essas 4 equipes conquistaram aí o direito de disputar a Série A nesse ano de 2021. Foram rebaixados para a Série B o Figueirense, que terminou na 17ª posição com 39 pontos, o Paraná Clube 18º com 37, o Botafogo de Ribeirão 19º com 34 e em 20º a equipe do Oeste com 29 pontos ganhos. Então tá aí, Série B já concluída, né? Terminou o Campeonato Brasileiro da Série B. Parabéns a Chapecoense, também ao América Mineiro, que volta para a Série A, o Juventude e o Cuiabá. Essas 4 equipes disputarão a Série A nesse ano de 2021. Por falar em Série A, nós tivemos aí a conclusão o início da 33ª rodada, que aconteceu ontem com a vitória do Atlético Goianiense em cima do São Paulo por 2-1. Fernando Diniz, rapaz, Fernando Diniz, não sei não, mas tá na corda bamba, hein? 2-1 para o Atlético Goianiense. O Coritiba empatou com o Grêmio em 1-1, Vasco da Gama e Bahia ficaram no empate em 0-0, o Ceará perdeu para o Atlético Paranaense por 2-0, já o Atlético Mineiro venceu o Fortaleza por 2-0 e dormiu aí na vice-liderança, o Galo, hein? O Internacional venceu o Bragantino por 2-1, o Fluminense venceu o Goiás por 3-0. Nós vamos ter hoje, concluindo então essa 33ª rodada, né? Hoje, às 20 horas, o Sport lá no Recife recebe o Flamengo. O Palmeiras amanhã vai receber o Botafogo, né? O Botafogo, que é o lanterna do campeonato. Palmeiras joga amanhã às 4 da tarde. E
fechando a 33ª rodada, o Santos, né, enfrenta o Corinthians, partida que vai acontecer no dia 17 de fevereiro. Portanto, a partida adiada para o dia 17 de fevereiro, concluindo então a 33ª rodada. O Internacional segue aí na liderança, firme e forte com 65 pontos, o Atlético é o segundo com 60, o Flamengo é o terceiro com 58, o São Paulo agora é o quarto colocado também com 58. Em quinto vem o Fluminense, 53, em sexto o Palmeiras, 52, mesmo número de pontos, né, para o Grêmio, que está na 7ª posição. Em oitavo, agora sim, olha, o Atlético Paranaense com 45, em nono Ceará 45, em décimo Corinthians 45, 11º Santos também 45 e 12º Atlético Goianiense também 45 pontos. Está embolado isso aí, né? 13º para o Bragantino com 44, 14º Vasco da Gama 37, 15º Bahia 36, 16º o Sport com 35, né? E já na zona do rebaixamento, Fortaleza, 35 pontos. O Goiás é o 18º com 29, o Coritiba, o 19º, 28, e o 20º é o Botafogo com 23 pontos. Curitiba e Botafogo, difícil a situação aí, hein? O Goiás também, né? O Goiás depende dele e de demais resultados aí, porque nós vamos ter, ainda restam 5 rodadas, né? 4, né? Nós vivemos aí a 33ª, aí vamos ter a 34ª, 5ª, 6ª e 7ª e 8ª, mais 5 rodadas realmente, né? Mas difícil aí, principalmente as situações de Coritiba e Botafogo do Rio de Janeiro. Então tá aí, torcedor, essas foram as notícias do esporte para você aqui no Jornal da Cidade. Eu volto amanhã trazendo muito mais, hein? Desejo a você uma boa tarde, fique com Deus e se cuide, hein? A gente vai ficando por aqui. Mais notícias você tem na fanpage da Rádio Vinícola no Facebook, facebook.com/Rádio Vinícola, e no site radiovinícola.com.br. Muito obrigado pela audiência. Um forte abraço para você que mandou mensagem para mim perguntando o que tinha acontecido, né, Francisco? Eu fiz uma simples operação, mas estou de volta, tá firme e forte aí, né, Francisco? Tá jóia, né? Tá jóia. Um forte abraço para você e eu te espero amanhã às 11 horas da manhã. Tchau. Você ouviu Jornal da Cidade. Apoio técnico Diego Salles e Antônio Deodato. Direção-geral de jornalismo Domingos Antônio Biasioli Salles. Jornal da Cidade. Oferecimento Sindicato dos Agricultores, Familiares e Trabalhadores Rurais de Andradas, Ibitura e Caldas.